Graça e paz em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor nos fez. O que nós devemos fazer? Alegrar-nos e regozijar-nos nele. Aleluia. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler 3 versículos. E se permitirmos que esta palavra penetre no profundo do nosso coração, nós sairemos desse lugar transformados. E assim que você achar Gálatas capítulo 2, eu quero convidar você a se colocar em pé para lermos esses 3 versículos, 19, 20 e 21. Gálatas 2, 19, 20 e 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quero que você note esta expressão, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Tu habitas em nós, porque a Tua palavra assim diz e nós cremos nela. O Senhor é Deus fiel. Espírito Santo, Espírito da palavra, Espírito revelador. Abre o nosso entendimento, nós clamamos, nós suplicamos. Nesses dias nós estamos desesperados para que o Senhor faça algo em nós que nós não temos conseguido fazer. Por mais que tentemos ser boas pessoas, bons crentes, bons cristãos, deixamos muito ainda a desejar. Mas nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor, sendo Deus, o Senhor é o único que pode mudar esta realidade, transformando o nosso coração de pedra em coração de carne. Fala conosco, Pai. Quebra, Senhor Deus, a nossa dura cerviz. Em nome de Jesus, faz aquilo que ninguém pode fazer. Move, Senhor. Move no nosso interior. Cantamos agora há pouco, rios de água viva, mas estamos sedentos, estamos secos, esturricados. Nós precisamos de Ti, Senhor. E sabemos que o Senhor está aqui. E o Senhor continua trabalhando, nós louvamos a Ti. Exaltamos a Ti, ó poderoso Deus, glorioso Deus, majestoso Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta muito simples. Você vive para Deus? Você quer viver para Deus? Nós vemos nesta carta que Paulo escreveu, Paulo estava muito preocupado com as coisas que estavam acontecendo ali.
naquela região. Eles estavam trocando o evangelho, a boa notícia. Eles estavam buscando novidades e também se abrindo a um retorno à lei. E aqui nesse capítulo 2, Paulo fala de um dos temas mais lindos da Bíblia, a doutrina da justificação. Todos nós éramos injustos por causa do pecado. E aqui então Paulo fala de que não é por obra da carne, não é por aquilo que eu faça ou deixe de fazer, mas é por Deus, é pela obra da cruz, que Cristo Jesus justificou-nos. Ou seja, Cristo Jesus nos tornou justos diante daquele que é a justiça. Sem a cruz de Cristo, todos nós estávamos condenados. Não havia maneira pela qual encontrar salvação. Mas ali na cruz, Cristo Jesus pagou. Então, quando Deus hoje olha a nossa ficha, todos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, ali está o selo do sangue de Cristo Jesus, dizendo: papai, eu justifiquei a igreja. Nós somos justificados. E aquela igreja estava trocando todas essas bênçãos, essas verdades, por outras coisas. Será que não parece com a igreja dos nossos dias? Priorizamos muitas vezes a reunião, ou a maneira pela qual fazemos as reuniões. Priorizamos, entre aspas, a pregação, o louvor, mas dentro daquilo que a gente acha ser certo ou errado, e não damos espaço para o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer. E aqui nós vemos Paulo nos dando como viver para Deus. Nós temos Jesus como nosso maior modelo, mas Paulo também diz: sede meus imitadores. Paulo se tornou um modelo porque Cristo Jesus não caiu, não experimentou o pecado. Paulo se considerou o pior dos pecadores e se deu solução para ele, dá também para mim e dá também para você. Só que Paulo entendeu o que é viver para Deus. E aqui então Paulo vai falar para nós como o cristão vive para Deus. Queridos, nós como igreja precisamos de um chacoalhão de Deus. Nós falamos que somos igreja, mas caminhamos com os padrões, os princípios desse mundo. E aqui então nós vamos aprender como viver para Deus. Você quer viver para Deus? Então vamos responder essa pergunta através da palavra de Deus. Como o cristão vive para Deus? O cristão vive para Deus, em primeiro lugar, morrendo para a lei. Olha o verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, a primeira coisa, para viver para Deus, eu preciso morrer para a lei. É impressionante como nos nossos dias, as igrejas estão buscando regrinhas. Não fala que é lei, mas é lei. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que viver assim, você tem que viver assim. Jesus veio para tirar todo o peso da lei e nós nos tornamos especialistas em colocar leis. E aquele povo que conheceu a Cristo estava voltando à lei. Eu preciso diariamente morrer, porque essa lei que me mostra o pecado, ela não tem poder para me libertar do pecado.
E nós ficamos colocando um monte de regrinhas. Chegamos ao absurdo de quando alguém chega até nós e conta-nos um problema, uma dificuldade, uma luta, uma doença, de colocar essa pessoa dentro de regrinhas. Talvez você não esteja orando como você devia orar, talvez você não esteja jejuando, talvez você não esteja congregando. Tudo isso é bom e necessário, mas somente a cruz de Cristo nos liberta. O nosso discipulado se tornou um monte de regrinhas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que... E os discipuladores se tornaram a própria lei. Vigias da lei que fica olhando para o discípulo para achar neles falha. Queridos, primeiro passo para vivermos para Deus, nós temos que ser libertos da lei. Ah, mas hoje a igreja é diferente. Eu pergunto, será que é? Será que nós desfrutamos da presença de Deus com alegria? Sentimos prazer? Não por causa da lei, mas por causa de Cristo. Vivendo para Deus, morrendo para a lei. Aleluia! E esse verso continua dizendo, estou crucificado com Cristo. Então, para viver para Deus, a segunda coisa, o cristão ele tem que ser crucificado com Cristo. Primeiro, morrendo para a lei. Segundo, sendo crucificado com Cristo. A teologia, entre aspas, moderna, está querendo tirar o homem da cruz. O verdadeiro evangelho nos leva à cruz, sendo crucificados diariamente, tomando a nossa cruz. Não tem como ser discípulo de Jesus se eliminarmos a cruz, se eliminarmos o sofrimento. Somos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo. E hoje essas teologias de libertação, de cura interior, erradamente, porque existe a verdadeira, mas que livra a gente da gente mesmo e não da cruz. Leva-nos para a cruz. Eu lembro que quando Cristo Jesus me alcançou, a mensagem é: você tem que estar na cruz. Hoje a mensagem dos nossos dias: você tem poder, você consegue, você está livre, você isso, aquilo, outro. Não! A senda é o Calvário. O caminho continua sendo o Calvário, a cruz. Se temos descido dessa cruz, hoje somos chamados por Deus a subir novamente e nos colocar no único lugar que nos é devido, em Cristo Jesus. Morrendo para a lei, sendo crucificado com Cristo. O que significa isso? Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que ser pregado lá? Ainda não foi? Mas a cruz bíblica, Jesus não está mais crucificado, é o caminho. O terceiro dia chega. Nós participamos, através das águas do batismo, da morte, mas não só da morte, também da ressurreição. Nascemos de novo para Deus. Somos novas criaturas. Será que, se colocar uma pessoa mundana e eu do lado, será que há diferença? Queridos, tantas mensagens, mas tão poucas conversões. O novo nascimento continua sendo uma doutrina bíblica necessária para aqueles que querem a vida eterna. E o caminho é o caminho da cruz. Eu preciso entender
que eu tenho que participar da cruz para receber a ressurreição, o poder da ressurreição. Morrer para a lei, ser crucificado com Cristo. Como o cristão vive para Deus, a terceira coisa, tendo Cristo vivendo nele. Tendo Cristo vivendo nele, o verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Como Cristo vive em nós? Através do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Mas Ele vem viver em nós não como hóspede. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele é quem manda. Ele é quem coordena as nossas vidas. Ele é quem nos dirige. Nesses dias nós precisamos do Espírito Santo. Sempre nós precisamos do Espírito Santo. Mas hoje, mais do que nunca em minha vida, eu sei. Eu preciso do Espírito Santo. Cristo vive em mim através do Espírito Santo. Eu não posso aprisionar o Espírito Santo. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. Ele é Deus. Somos templo do Espírito Santo. E a maneira pela qual Cristo Jesus vive em nós é através do Espírito. E Paulo diz para desfrutarmos da graça de Jesus, do amor do Pai e da comunhão do Espírito Santo. A igreja precisa novamente dessa comunhão que vai fazer toda a diferença. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Espírito Santo, devo fazer? Espírito Santo, vou ou fico? Compro ou não compro? Espírito Santo, guia a minha vida. Eu lembro que uma das marcas da primeira turma da Escola de Missões, naquela época foi traduzido o livro Bom Dia, Espírito Santo. Então se tornou comum aqui na Escola de Missões, os seminaristas, já deu bom dia para o Espírito Santo. Queridos, nós temos esquecido da pessoa do Espírito Santo. Nós falamos Deus Pai e devemos falar mesmo, Ele nos ama. Nós falamos de Jesus, Ele é nosso irmão mais velho, Ele foi lá para a cruz para nos dar o perdão para o pecado. Mas quem atua em nós é o Espírito desse Deus Pai, desse Deus Filho. Eu quero viver para Deus. E para isso eu tenho que deixar Cristo Jesus viver em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, continuamos aqui, como que nós vivemos? Vivemos pela fé no Filho de Deus. A marca de um cristão é a fé. Fé em quem? Em Jesus, Filho de Deus. O dia que a igreja descobrir o poder que há crer em Jesus, ela será totalmente transformada. Aquilo que Jesus fazia, o Espírito de Jesus que está em nós também nos capacita a fazer. E Jesus nos diz que faríamos as mesmas obras que Ele fez, e obras ainda maiores. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. A igreja do Senhor precisa fazer a diferença aqui no planeta Terra. Aqueles que creem em Jesus, Jesus prometeu, sinais e maravilhas acompanharão.
Em nome dele, Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. A igreja primitiva, a igreja aprendeu a caminhar na unção do Espírito Santo, porque cria em Jesus. Eles ouviam as histórias, Jesus impôs as mãos, a pessoa foi curada, Jesus expulsou os demônios, eles acreditavam de fato e eles sabiam que esse mesmo poder estava sobre eles pelo Espírito Santo, porque Cristo Jesus habitava neles, esse mesmo Cristo Jesus habita em nós, para as mesmas obras. Nós pregamos tanto, nós falamos tanto da Bíblia, mas Paulo dizia claramente que a pregação dele era a demonstração do poder do Espírito. E como nós precisamos disso nos nossos dias, sabe por que não acontece? Porque não temos vivido para Deus. Vivemos para nós mesmos. Temos os nossos sonhos, as nossas ambições, projetamos o nosso futuro, gastamos as nossas vidas em trabalho árduo como se isso fosse a finalidade de tudo. Trabalhar é bom e necessário, mas tudo vai ficar aqui. O nosso reino é outro reino. Então a primeira coisa para Cristo viver em nós, nós precisamos acreditar. Viver a vida de fé. Queridos, há um poder de Deus através da fé. Vocês lembram quando perguntaram para Jesus? Jesus, como que nós faremos a obra de Deus? Jesus disse claramente, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que Ele enviou. Crer em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus olha para mim e para você, o que Ele espera não são sacrifícios. É que a gente exercite a fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a fé. E a Bíblia é muito profunda quando se trata de pecado. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. A nossa mente, muitas vezes bombardeada pela cultura religiosa da nossa nação, a gente pensa que pecado é fazer aquelas coisas erradas. É também. Mas tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Eu vou orar, sem fé é pecado. Eu vou evangelizar, sem fé é pecado. Tudo é pecado, se a gente não partir do ponto inicial que é a fé. Nessa localidade, como igreja, nós temos experimentado viver pela fé. E Deus nunca deixou faltar nada. Nunca deixou faltar nada. Ele é Deus fiel. E Ele quer ser alegrado, agradado por nós. E como que a gente agrada a Ele? Exercitando a fé. Jesus nunca recriminou ninguém, mandando embora, afastando, mas Ele batia de frente com os discípulos, falando, vocês não têm fé. Homens de pouca fé. Deus, quando bate na nossa vida, Ele quer encontrar fé. Eu preciso entender que para viver para Deus, eu preciso morrer para a lei. Eu preciso ser crucificado diariamente com Cristo. Eu não sei você, mas todas as manhãs, quando eu acordo, a minha carne já acordou. A minha velha natureza já está batendo a porta. Kiko, estou com vontade de fazer isso. Estou com vontade de fazer aquilo. Eu preciso ser levado pelo Espírito Santo
a negar a mim mesmo, a tomar a cruz diariamente. Eu preciso deixar Cristo verdadeiramente, pelo Espírito Santo, viver em mim, pela fé. Vamos voltar ali no verso 20, logo já não sou eu quem vive. Pergunte para você, é você que vive aí ou é Jesus que está vivendo aí? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer acreditem ou não, Jesus me amou. Ele morreu por mim, Ele se deu por mim. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é boa notícia. Alguém pagou a conta, alguém morreu no meu lugar. E eu agora vivo, não vivo mais para mim, porque Ele me comprou, Ele me resgatou. Eu sou dEle, eu pertenço para Ele. Eu não estou aqui para buscar os meus objetivos, a realização dos meus sonhos. Eu estou aqui para viver para Deus. E em quarto lugar, o cristão vive para Deus confiando na graça. O verso 21. Não anulo a graça de Deus. Consciência clara do apóstolo Paulo. Enquanto alguns estavam querendo voltar para a lei, Paulo fala assim: eu não vou anular a graça de Deus, não. O favor imerecido. Paulo entendia a dimensão desta pequena palavra graça. Deus olhou para você, independente daquilo que você faça ou deixe de fazer, independente da sua história, Deus derrama em Cristo Jesus a graça dele. A lei nos manda fazer um monte de regrinhas, mas a graça nos abraça no amor do Pai e nos aceita como filhos que um dia foram embora de casa e estão fedendo a porcos, estão trazendo o cheiro da lama, porque estivemos atolados no lamaçal do pecado, mas agora a graça purificadora de Deus nos abraça, nos limpa, nos purifica. Eu não anulo a graça. Paulo confiava na graça de Deus. No que nós temos confiados, amado? Ah, não, eu sou evangélico. Ah, eu leio a Bíblia. Eu faço oração. Tudo isso, quem é conduzido pelo Espírito Santo vai fazer. Mas não com peso. Debaixo da graça de Deus. Sabe aquela pessoa que está ali, atormentada, vivendo em batalhas externas e internas, de repente vem a graça de Deus. Nós não podemos anular a graça pensando, eu vou fazer. É aquilo que eu faço. Eu vou fazer de tudo para agradar a Deus. Ser tomado pela graça. Ser quebrantado pela graça e falar para Deus, Deus, eu não mereço, mas eu recebo. Porque Cristo Jesus realizou por mim. Ah, amados, essa graça quando nos toma, nos leva ao quebrantamento, nos leva ao choro, porque nós olhamos a nossa condição, e olhamos para Deus, não tem como não ser levado às lágrimas de gratidão. Deus continua reinando sobre tudo, Ele continua o mesmo, Ele continua nos amando. Se você é a pessoa mais certinha moralmente falando aos olhos do mundo, ou se você é o pior dos piores do mundo, Deus ama de igual maneira. Não é aquilo que eu faço. É aquilo que Ele é. A graça. Paulo, ele é sério ao dizer aqui, eu não anulo a graça, porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão.
ele está trabalhando esse conceito da graça. Se é pela lei, então Jesus morreu a troco de nada. Mas nós sabemos que não foi assim. Nós sabemos do poder de Cristo Jesus derramado ali na cruz. Você quer viver para Deus? Queridos, quando eu estava estudando isso daqui, eu pensei assim, isso daqui é um crente. Esse que vive assim é crente. Não é aquele que vai até o trono de Deus só para pedir as bênçãos de Deus, é aquele que vai até Deus para pedir a presença de Deus. É aquele que não corre atrás das promessas de Deus, mas corre atrás do Deus da promessa. Eu creio que Paulo era crente. Agora, quando eu olho para esses 3 versículos, eu fico pensando, eu vivo para Deus? Queridos, se todos aqueles que dizem ser crentes cristãos fossem assim, o mundo já teria ouvido a mensagem de Deus em todas as nações. É que a gente fala que vive para Deus, mas domingo de manhã, ou na reunião do grupo, mas no dia a dia a gente vive para satisfação da nossa própria vontade. Nós éramos cativos, presos. Jesus nos libertou. Nós éramos devedores. Jesus pagou toda a nossa dívida. Nós éramos culpados. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Éramos imundos, sujos. Jesus nos purificou. Éramos mortos, mas Jesus nos deu vida, vida eterna, vida em abundância. Mais uma vez, pergunto, você quer viver para Deus? Ou você quer viver para você mesmo? Você quer viver para Deus? Ou você quer viver para a sua família? Reino de Deus sempre em primeiro lugar, não a família. A gente vê uma frase que parece bonita, mas dói no meu coração. Família é meu bem maior. Família, meu bem precioso. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu amo a minha família. Eu agradeço a Deus pela minha família. Mas Deus continua em primeiro lugar. Alguém perguntou um dia para mim, Kiko, você não tem medo, você não fica preocupado? Sua filha vivendo numa aldeia indígena sem nenhum recurso? É para Deus. Eu ficaria preocupado vendo ela fazer uma faculdade que está falando aí que Deus não existe. Que está pregoando uma doutrina contra a fé. Eu ficaria preocupado se eu a visse milionária, mas afastada de Deus. Eu ficaria preocupada ao vê-la buscando em primeiro lugar as coisas desse mundo. Você quer viver para Deus ou para a sua família? Amados, eu não estou falando contra a família, Deus sabe disso. Quão preciosa é a família, mas a família que vive para Deus. Lá, no final, Deus não vai perguntar para mim, Kiko, você foi profissionalmente bem-sucedido? Kiko, você adquiriu bens na terra?
Kiko, você realizou os seus sonhos, você aproveitou e passeou bastante, e viajou e conheceu muitos lugares. Ele vai olhar para o meu coração, e ele já é sabedor de quem está em primeiro lugar. Houve uma geração em que a pregação era Jesus em primeiro lugar, a igreja em segundo lugar, a família em terceiro lugar. Criou-se uma geração onde líderes, pastores negligenciaram a família. Depois quebrou-se isso, então colocaram primeiro lugar Deus, segundo lugar a família e terceiro lugar a igreja. E uma geração então sem compromisso com a igreja local. Onde está a família? Está passeando. Eu lembro como se fosse hoje, um presbítero entre nós entrou em contato comigo, e ele viajava muito, a profissão dele exigia isso. E ele ligou para mim e falou: Kiko, eu não vou poder estar no culto domingo, isso não é pecado, porque eu quero ter um tempo com a minha família. Falei: amém, irmão. Glória a Deus. Eu não sei o porquê, se eu liguei para ele ou se ele me ligou para mim na tarde daquele domingo, e estava aquele vozes e vozes. Eu falei: onde o irmão está? Ele falou: eu estou com a minha família no shopping. Eu falei: irmão, no shopping você não vai ter tempo com a família. Queridos, isso não é bíblico. É Deus em primeiro lugar na família, é Deus em primeiro lugar na igreja, é Deus em primeiro lugar no trabalho, é Deus em primeiro lugar. Você quer viver para Deus ou você quer viver para o seu trabalho? Você quer viver para Deus? Nós precisamos entender essa verdade que Paulo, diante da situação daquela igreja, trouxe com tanta seriedade. Pastor, mas isso é só para Paulo. Não, isso é só para crente. Isso é para cristão verdadeiro. Isso é para aqueles homens, mulheres que entendem que vale a pena buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Como? Morrendo para a lei, sendo justificado com Cristo, tendo Cristo, vivendo nele e confiando na graça de Deus. Pergunto: você quer viver para Deus? Jesus, ele era bem claro, transparente. Ele falava assim: escuta, estuda bem, pensa bem se é isso que você quer. Faz uma análise. Algumas pessoas chegavam até Jesus: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu despedir da família. Jesus falou: não serve. Jesus, eu comprei trabalho, deixa eu experimentar lá o maquinário da lavoura. Não serve para ser discípulo. Jesus, tem o casamento na família, eu preciso, não serve. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou é Deus ou não é. Ou é Deus em primeiro lugar, ou são as outras coisas. Querido, eu quero dizer para você que eu não posso falar como Paulo falou, como eu gostaria. Mas eu sei que Deus está operando, está trabalhando na minha vida. Essa mensagem não vem para jogar a gente lá e gerar desesperança, mas vem para desafiar-nos a ser, segundo a palavra de Deus, viver verdadeiramente uma vida que glorifique a Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. E eu termino fazendo a mesma pergunta, e eu já estou em pé e gostaria que você respondesse, não a mim, mas a Ele.
falando: Deus, eu quero viver para o Senhor. Se for para viver para o Senhor, se for para morrer para o Senhor, se for para ficar aqui, se for para ir lá, se for para ir às nações, eu quero viver para o Senhor. Se for através da vida profissional, se for aquilo que o Senhor quiser, eu quero viver para o Senhor. Quando eu vim para o mundo, quando você veio para o mundo, não tinha ninguém ali falando: você vai ser isso, você vai ser aquilo outro, porque os nossos pais não sabiam, talvez desejassem certamente coisas grandes para nós. Mas só o Pai Celestial sabe o porquê da nossa existência. Só o Pai Celestial sabe por que você existe, para que você existe. Só Ele tem o poder de nos colocar no lugar certo para que funcionemos. O mundo está vomitando um padrão sujo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir aquilo outro, você tem que ir aquilo outro. Jesus está voltando. O que nós vamos levar? Nada! Nada! Por isso que Ele está nos desafiando nesta manhã, a olharmos para Ele e falar: Senhor, eu não consigo. Pela minha força eu não consigo. A gente está caminhando ali, seguindo a Deus. Daqui a pouco aparece uma coisa aqui, um motivo ali e outro ali. A gente já vai. Nós precisamos do Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aí nós não erramos. Eu quero falar com os pais que estão aqui. Eu não sei qual foi o seu sonho, o seu projeto para o seu filho, mas deixa o projeto de Deus acontecer na vida do teu filho. Nós temos uma criancinha de colo ali. A melhor coisa é se essa criança for um profeta, um pastor, um mestre, um evangelista, um apóstolo. Mas nós somos crentes, mas nós queremos que os nossos filhos sejam como os filhos desse mundo. Nós queremos que eles sejam bem-sucedidos aos olhos desse mundo. Nós precisamos prepará-los para ser homens e mulheres de Deus. Chegar lá no fim da vida, olhar para trás, ver os nossos filhos como Jesus andou aqui na terra e falar: Pai, obrigado. Aleluia. Filhos que desfrutem da graça, do amor de Deus, que nunca troquem a bênção de Deus por um prato de lentilha. Que nunca troquem nada do reino de Deus pela comida estragada deste mundo. Você quer viver para Deus? Se você quer, se coloque em pé onde você está. Nós vamos orar em nome de Jesus. Tem uma mensagem assim feita em desenho, não sei quantos já viram. Eu acho muito interessante, né? Sempre aparece aí na internet. Um bebezinho, criança demais para servir a Deus. Um jovenzinho, agora tem que ir para a escola, não dá para servir a Deus. Agora tem que trabalhar, não dá para, agora caso tenha família, não dá para servir. Agora está velhinho demais. Já viram isso, né? A gente acha tão bonitinho. Mas a gente tem que pensar: será que não está acontecendo isso comigo? Será que eu não estou vivendo para mim mesmo? Paulo deixa claro que precisamos morrer para a lei. Irmãos, existe a religião boa, a Bíblia fala da religião, mas existe a religião má, ruim, que coloca peso. Tenho que ir, tenho que fazer, que difícil. Nós precisamos dessa renovação que só o Espírito Santo pode trazer. Mas a resposta
quem dá somos nós. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que Deus, sendo dono, sendo Senhor, e você falando para Ele, Deus, eu quero viver para o Senhor, você acha que Ele vai deixar faltar alguma coisa para você? Ele é dono do ouro, da prata, você acha que vai, não é, deixar faltar o dinheiro para o teu sustento, o pão? Não vai. Não vai. Ele é maravilhoso e Ele quer encontrar pessoas que acreditem nisso, que acreditem nele, que descansem nele. Pai, Senhor, diante desta igreja que vivia problemas seríssimos, nós vemos um homem levantado pelo Senhor, que fala, que nos mostra claramente o que Ele fez e sabemos que é o nosso caminho também. Papai, muitas vezes pedimos para que seja feita a Tua vontade, mas quando o Senhor nos coloca na cruz, quando o Senhor permite participarmos dos sofrimentos de Cristo, já começamos a espernear, reclamar, murmurar. Já começamos a pedir, tira de mim, Pai, tira de mim. Papai, como nós ainda somos apegados às coisas desse mundo, papai. Espírito Santo, transforma. Transforma, Senhor. Jesus, que a Tua graça seja desfrutada por cada um de nós. Faz-nos entender o que é a graça, Senhor. Vivemos num mundo onde tudo é pago, tudo é por favorecimento, por conquista. E a graça do Senhor é um dom precioso, um favor imerecido. E muitas vezes não valorizamos, Pai. Deus, aqui está um grupo, Senhor Deus, de pessoas que se manifestam nesta manhã com o desejo no coração de viver para o Senhor. Sabemos que o Senhor cuida da nossa família, sabemos que o Senhor cuida do trabalho, do sustento, o Senhor é o dono da igreja, Jesus é o Senhor quem edifica, Jesus é o Senhor quem faz com que as portas do inferno não prevaleçam. Por isso, Senhor, nós queremos viver para Ti de uma maneira a entrarmos no descanso, a desfrutarmos da Tua presença, a exercitarmos a fé que agrada o Senhor, a entender, Senhor Deus, que a nossa obra, o nosso trabalho é acreditar, acreditar, acreditar no Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Tira, Senhor Deus, todo o peso da lei que nós mesmos colocamos ou permitimos que outros tenham colocado. Sabemos, Jesus, que o Senhor tira todo o peso de sobre nós. Bendito seja. Pai, eu não sei como vai ser, mas o Senhor sabe. E nisso eu me alegro. Eu não sei as dores da cruz que o Senhor tem preparado para a minha vida, mas eu sei que o Senhor me dará força para suportar. Eu quero olhar para aquele dia glorioso, Jesus. A última trombeta sendo tocada, o meu nome sendo chamado. E eu sem nenhuma amarra nesse mundo poder subir aos céus para viver a eternidade contigo. Bendito seja teu nome. Olha para nós nessa manhã, Senhor. Quem sabe um dia, Pai, a gente possa dizer, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Vivo debaixo dessa graça. Que possamos dizer isso, Senhor Deus, e viver isso. É só pela tua graça. É só pela tua graça, Senhor. Mas nós estamos aqui. Nos ofertamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Aleluia. Os irmãos podem se assentar.